Avenida das Artes, na Igreja da Lapa, na presença do cônego Ferreira dos Santos. Figura ilustre da música portuguesa, figura ilustre da música sacra portuguesa, figura ilustre de toda a história da música portuguesa, um compositor, um grande diretor de coro da Sé Catedral do Porto, um grande dinamizador da música do Porto e de Portugal, e é também um homem a quem se deve verdadeiramente a existência ainda em Portugal do órgão de tubos, e foi através do trabalho que o cônego Ferreira dos Santos tem desenvolvido em Portugal para ombrear esse ilustre instrumento que é o órgão, que se deve hoje também aqui a nossa presença, e para divulgar a presença da Avenida das Artes, para divulgar também o Festival Internacional de Órgão da cidade do Porto. Cônego Ferreira dos Santos, muito obrigado por nos ter recebido aqui na Igreja da Lapa, e gostávamos de começar precisamente pelo Festival Internacional de Órgão da cidade do Porto. Como é que surgiu esta ideia e este maravilhoso programa que conta com 19 concertos ininterruptos entre o dia 11 e 20 de outubro de 2012? Bem, eu começaria por dizer que o órgão de tubos é, de facto, um mais nobre dos instrumentos e chamado o rei dos instrumentos. E por isso merece toda a nossa admiração, todo o nosso esforço de trabalho, carinho e entusiasmo. E, por outro lado, Portugal, no final do século XVII e ainda princípios do século XIX, foi um país de órgãos de tubos, chamados históricos, chamados ibéricos, e o Porto ocupa um lugar de destaque exatamente neste capítulo dos órgãos históricos, dos órgãos que tocaram e que deixaram de tocar porque, por muitas razões, a secularização, a República, enfim, os interesses, e de facto ficam degradados estes instrumentos. Ora bem, estamos no Porto, numa cidade de órgãos. Ao lançarmos este festival de música de órgão na cidade do Porto, há vários aspectos que será preciso considerar. Um é esta onda de fundo do Porto ter sido e depois de ter deixado de o ser, em termos práticos. Os órgãos existem, continuaram a existir, mas sem funcionar. A cidade do Porto tinha instrumentos, teve-os ativos e depois teve-os inativos e degradados. Por outro lado, acima de Lisboa, não tínhamos em Portugal um órgão capaz de apresentar as grandes obras escritas para o órgão. João Sebastião Bach, enfim, os grandes mestres. Ora bom, e então nós em instalar, em 1985, que foi o ano europeu da música, pensámos instalar um grande órgão de tubos na Catedral do Porto, na Sé Catedral do Porto. Era o primeiro grande órgão do Norte. O primeiro grande órgão no sentido de poder apresentar as grandes obras escritas para o órgão. Bom, inaugurou-se com um esplendor colossal, mesmo colossal, não vem a propósito neste momento falar sobre isso, mas eu se falo no órgão da Catedral do Porto é pelo seguinte. É que ele marca a instalação do órgão da Sé Catedral do Porto, inaugurado em 1985, marca um ciclo inteiramente novo quanto ao apreço, quanto à prática da música de órgão em Portugal e a começar pelo Porto primeiro, mas depois, naturalmente, isso foi se estendendo. E este festival de música que vamos ter em breves dias, cá na cidade, é, ao fim e ao cabo, uma homenagem a esse grande instrumento que se chama órgão da Sé Catedral do Porto. Porquê? É que depois da instalação e da inauguração do órgão da Sé Catedral do Porto, vários órgãos novos e grandes foram construídos na cidade, por dinâmica criada pelo órgão da Sé do Porto. E restaurados também, muitos deles. E esse é outro capítulo. Por conseguinte, novos, foi primeiro aqui a Lapa, o Marquês,
Isso tudo feita, e mesmo Boa Vista, que tem um órgão neo-ibérico. Ora bem, outro capítulo foi o restauro de alguns órgãos que estavam mortos, diríamos assim, ou a morrer, e que ressuscitaram com isso. Ora, o que é que nós pensámos? Pensámos em organizar um festival de música de órgão que homenageando o grande órgão da sede do Porto, o pioneiro, digamos, o que deu arranque a toda a nova onda, pôr os novos órgãos todos a funcionar e os órgãos restaurados todos a funcionar. Os órgãos restaurados na dinâmica criada pela instalação do órgão da Sé Catedral do Porto. E o festival não é mais do que uma grande homenagem ao grande órgão de tubos da Sé do Porto, que foi o princípio, é uma espécie de pai do movimento todo pró-órgãos que se criou na cidade do Porto e depois que também se estendeu pela Diocese e até pelo país. Há muita gente que estudou órgão por causa do órgão da Sé, em universidades portuguesas e estrangeiras. Muita gente. Com os cursos e estão a fazer grandes lugares no país todo. Há muitas escolas que abriram a cadeira de órgão por esse país fora. Criou-se a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, na qual o órgão é uma cadeira de primeiro plano dentro do curso da música sacra. Porque, no seguinte, foi um grande momento. E compositores, inclusivamente, João Pedro de Oliveira, por exemplo, compuseram música para o órgão, inclusivamente até para o órgão da Sé do Porto, para o órgão histórico da Sé do Porto. Porque, no seguinte, há aqui esta necessidade de reconhecimento público ao órgão da Sé, e eis então este festival para ser a manifestação desse reconhecimento e dessa admiração. Temos de dar por ela. Mas essa admiração, de facto, tem sido esse papel que o Cónigo Ferreira dos Santos tem tido, precisamente nesse trabalho da música litúrgica, da música sacra, e revela agora também, e visto que estamos aqui junto de um órgão que é um dos maiores da Europa, se não o primeiro órgão da Europa. Um grande órgão. Pode-nos falar um pouco, estamos na Igreja da Lapa e é o órgão da Lapa. Pode-nos falar um pouco... Isso pode ser o Filipe Veríssimo, porque ele é o titular aqui do órgão. Eu preferiria que fosse ele a falar, até porque ele é altamente competente para o poder fazer. Muito bem. Cónigo Ferreira dos Santos, fale-nos um pouco também, por favor, da sua atividade como compositor e das novidades que estão a surgir, com certeza que já tem na sua agenda ou no seu trabalho de criação, novas obras que nos vai apresentar. Eu quero lhe dizer que estive presente nessa inauguração, no concerto inaugural do órgão da Sé Catedral do Porto, e foi um momento fascinante, e seguramente também vai-nos fascinar com novas composições, seguramente. Bom, com certeza que eu tenho tido uma vida bastante ativa de composição, quer música para a liturgia, acho que são bastantes milhares de composições para a liturgia que fiz. Para a música coral sinfónica, também tenho uma série de obras corais sinfónicas, para grande orquestra, solistas, coros, algumas que já foram apresentadas, a maior parte delas é inédita, e tenho projetos. Eu gostaria muito, e ando com estas ideias, de compor este ano em que estamos, compor uma grande obra coral para a juventude. Com os seus instrumentos, com as suas expressões, mas, enfim, verdadeira em relação a eles. Porque eu quero ter várias reuniões com eles, vou começar agora muito em breve, para dizer o que é que eles pensam sobre isso e o que é que eles querem e como querem. Eu vou tentar perceber, porque eu já podia ser avô de alguns, eu quero perceber o que é que eles esperam, o que é que eles querem. Eles vão ditar as bases fundamentais disso. Vão me inspirar. São eles que me vão inspirar. Eu vou estar ao serviço deles. Do ponto de vista de outro tipo de música, eu gostaria nós estamos, em termos de igreja, a arrancar com o chamado Ano da Fé, e gostava de compor um credo, mas de grandes dimensões, para grande orquestra, para muitos coros e para uma grande assembleia. Terá de ser uma coisa
para um espaço que albergue alguns milhares de pessoas. Tenho isso em mãos e, naturalmente, coisas pequenas estou constantemente a compor e componho todos os dias. Cónigo Ferreira dos Santos, muito obrigado. É com grande admiração, com grande prazer termos junto de nós, aqui na Avenida das Artes, o Cónigo Ferreira dos Santos, esta figura proeminente da música portuguesa. Muito obrigado, Cónigo Ferreira dos Santos. Obrigado, eu. A conversa com Filipe Veríssimo, mestre de capela da Igreja da Lapa e adjunto da direção do Festival Internacional de Órgão da Cidade do Porto. Muito obrigado, Filipe Veríssimo. Obrigado por ter vindo à Avenida das Artes e estarmos a conversar também precisamente sobre esta magnífica programação que vai ocorrer entre 11 e 20 de outubro de 2012. 19 concertos na cidade do Porto. Isto é uma atividade inédita em Portugal. Filipe, fale-nos um pouco desta programação e como é que surgiu todo este trabalho e este dinamismo. Enfim, é claro que até para mim a programação parece-me algo arrojada, não é? Enfim, o Dr. Santos, o Cónigo Ferreira dos Santos, falou comigo sobre esta ideia dele e, naturalmente, nós trabalhamos diariamente em conjunto e fomos discutindo de que se tratava. E, inicialmente não estava previsto que fosse um festival tão arrojado, mas o que interessa é que o que sucedeu foi que conversa após conversa, as coisas foram ganhando uma certa maturidade e, mediante as possibilidades, as nossas possibilidades e o contexto também que agora atual, não é? Pronto, eu fui contactando com diversos organistas sobre a possibilidade de poderem vir aqui, mas havia sempre uma ou duas ideias principais por trás da programação. A primeira era dar um caráter internacional ao evento, chamando pessoas de vários países e que fossem organistas que constituíssem uma certa referência, não é? Na música que tocam. E, portanto, dar esse caráter internacional seria importante para a promoção e para a projeção do evento, também não só cá em Portugal, mas também fora de portas. E, por outro lado, também dar uma abertura e dar espaço também para que as diversas escolas de organistas portugueses pudessem ser apresentadas aqui, porque nós, em Portugal, existe sempre, ou ao longo de muito tempo, existiu sempre uma espécie enfim, norte-sul, não é que, aquela separação, aquele afastamento norte-sul. A verdade é que nós trabalhamos todos para o mesmo. E a ideia do festival, para além dessa internacionalização, era mostrar... reunir os diversos nomes dos organistas que existem em Portugal, o que melhor estão a fazer, não é? Exatamente. Desde o Porto, passando por Aveiro, Coimbra, Lisboa. De resto, esse é um trabalho que já tem vindo a ser feito no ciclo de concertos que a Sé Catedral do Porto está a organizar para este ano e noutros anos. Quer dizer, portanto, nestes concertos que temos vindo a organizar e neste de uma forma clara e intensa, nós pretendemos dar espaço a que organistas de norte a sul do país, sem complexos, possam ter na cidade do Porto um espaço onde possam mostrar o seu trabalho. Excelente. Nós estamos, precisamente este festival vem a uma homenagem ao instrumento órgão e nós estamos aqui perante este instrumento, aqui na Igreja da Lapa, que é um dos maiores órgãos da Península Ibérica. Fala-nos um pouco, professor Filipe Veríssimo, deste órgão que está aqui à nossa. Este instrumento, quando foi realmente inaugurado, teve sempre essa questão do ser o maior órgão da Península Ibérica. Atualmente não o é. E, portanto, naturalmente que esta informação, passando nos meios... É recente, parece que foi até só fevereiro deste ano. Não é? Qualquer coisa, pronto. O que realmente... Mas isso também não... O que eu quero dizer com isso é que isso não é mesmo importante. Porque a qualidade deste instrumento
não tem a ver com a sua dimensão. Tem a ver com a sua qualidade intrínseca em termos de qualidade de construção, em termos de qualidade dos registros, em termos de entonação, que em termos de integração deste instrumento no espaço, que é a Igreja da Lapa, o seu equilíbrio sonoro, quer dizer, não tem a ver a qualidade deste instrumento e a afirmação deste instrumento em termos internacionais, não tem a ver tanto com a sua dimensão, mas com a sua qualidade tímbrica, não é, do instrumento. A verdade é que este instrumento foi-se afirmando porque, enfim, aqui na Igreja na Igreja da Lapa sempre houve uma preocupação em trazer, na medida sempre das possibilidades e sempre com limitações de ordem financeira, que está sempre presente, é uma preocupação sempre. Houve sempre a preocupação, em todo o caso, de trazer, quando possível, grandes nomes da música de órgão. E nós nunca procuramos fazer demasiada promoção do instrumento, porque acreditamos que a verdadeira promoção passa por estas pessoas que são realmente grandes intérpretes. E eles falam uns com os outros e a palavra vai passando. E a verdade é que nós atualmente somos confrontados com muitos grandíssimos organistas internacionais que eles próprios nos enviam mensagens a manifestar o seu interesse em vir cá a tocar, porque já ouviram falar, porque conhecem, e portanto isso para nós é uma conquista enorme, porque nós não impusemos a qualidade do órgão da Lapa a ninguém, mas a qualidade do órgão da Lapa é a que é, e quem atribui essa qualidade são os próprios músicos que vêm cá tocar. Entretanto, pronto, este órgão é o maior órgão sinfónico que existe em pleno funcionamento aqui em Portugal. E é um órgão que, pelas suas características, permite tocar todo o tipo de repertório, desde a música mais antiga, embora não seja, digamos, o ideal, como um órgão ibérico, mas permite tocar, e tocar a música escrita agora recentemente. Portanto, o leque de música que é possível ser executada neste instrumento é extraordinário. Por outro lado, dadas as condições que nós temos aqui neste coro alto, com um estrado para um coro, com um espaço magnífico para uma orquestra, torna possível que este espaço, que é a Igreja da Lapa, possa apresentar as grandes obras corais sinfónicas ou as grandes obras escritas para coro e órgão, que, confesso, é um amargo de boca para mim, porque em Portugal ainda não temos conhecimento suficiente sobre o magnífico repertório que existe em termos de orquestra e órgão, que é extraordinário. E então, de alguma forma, na programação das orquestras existentes, nunca existe o pensamento em fazer uma obra com orquestra e órgão. E a nossa marca aqui nesta Igreja da Lapa e no país, e nomeadamente aqui na cidade do Porto, é o facto de nós podermos apresentar uma proposta única em que em mais nenhum espaço é possível, porque nenhum espaço tem este órgão, um órgão de tubos, e tem espaço para ter uma orquestra. Portanto, é qualquer coisa que vamos pensar futuramente também em fazer mais promoção da música com orquestra e órgão. Veríssimo, depois das suas informações e explicações e nota histórica também, nós vamos convidar o Filipe Veríssimo para nos dar também o virtuosismo da sua música. Muito obrigado. Durante uma semana, o Porto vai ser palco para concertos diários nos órgãos de tubos das igrejas da cidade, num evento único.
De 11 a 20 de outubro, o Festival Internacional de Órgão da cidade do Porto dá a conhecer ao público portuense não só os órgãos existentes na cidade, alguns recentemente recuperados, mas também a excelência dos executantes portugueses e de vários países europeus. O primeiro concerto é na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Marquês, mas terá a oportunidade de assistir a concertos na Sé Catedral do Porto ou na emblemática Igreja de São Francisco. O encerramento do festival é feito no sábado, dia 20, na Igreja da Lapa, por Martin Bonhoeffer, da Alemanha. Diariamente, 2 concertos, um ao meio-dia e às 21h30, todos os dias da semana e no domingo às 16 horas. São 19 concertos em 10 dias para que conheça o património artístico da música para órgão de tubos e as igrejas da cidade do Porto. Dia 12 de outubro, o Auditório de Espinho recebe o concerto Mongrel do Trio Mário Laginha, um tributo à música do pianista e compositor Frédéric Chopin. O mais recente trabalho de Mário Laginha, Bernardo Moreira e Francisco Frazão resulta de um convite feito pelo Teatro São Luís e pela Orquestra Metropolitana de Lisboa no âmbito do Festival Chopin. Em Mongrel, Mário Laginha criou espaço para a improvisação e procurou aproximar a música de Chopin do universo musical. A não perder, dia 12 de outubro, às 21h30, no Auditório de Espinho. Na Casa Museu Teixeira Lopes continua a exposição de Isabel Cabral e Rodrigo Cabral sob o tema Uma Questão de Tempo. São esculturas em ferro e aço que buscam a luz, nas palavras dos artistas, princípio e fim de todo o conhecimento, a imaterialidade das ideias e do pensamento. Estes 2 artistas consagrados contam com um extenso currículo na área da pintura, escultura, instalação, performance e poesia visual. A presente exposição pode ser visitada até ao final do ano, de terça a domingo, na Casa Museu Teixeira Lopes, em Vila Nova de Gaia. Inaugura este fim de semana Traço, Linha, Forma, o desenho na coleção da autarquia, uma exposição da iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos e a sua participação na Desenho 2012 Trienal Movimento de Desenho. Nesta exposição, o desenho será abordado sob várias facetas e funções. O desenho técnico da arquitetura, o desenho da arqueologia, o desenho como estudo e o desenho como obra de arte. No Museu Quinta de Santiago são expostos linhas, traços e figuras de artistas como Soares dos Reis, José Rezende, John Sargent, António Carneiro, Aurélia de Souza, Joaquim Lopes, entre outros. Durante a visita, pode ainda entrar num espaço de ateliê, podendo mesmo desenhar livremente no Jardim de Inverno do museu. Até ao final do ano, em Matosinhos. Restam apenas alguns dias para assistir Chove em Barcelona, a peça que o TEP apresenta em cena no Auditório de Gaia. Depois de Espanha, Itália, Grã-Bretanha e Argentina, o Teatro Experimental do Porto leva à cena esta peça do catalão Paul Miró, galardoada com o Prémio da Crítica. No mês do seu 60º aniversário, o TEP convida-o a assistir a este espetáculo com a encenação de Guilherme Amaral no Auditório Municipal de Gaia, até ao próximo domingo, 14 de outubro. Mas são 11 menos um quarto? Não chega sempre mais cedo. Hoje também te convidou para jantar? Sim, vamos ao Lávia. Traz uma fatia de pizza. Está bem. Vais vestir essas meias? Ele gosta muito delas. São rotas. Só tem 2 malhas. Cheiras bem. Comprei um desodorizante no mini preço. Está na minha mala se quiseres. É bom, não é? Sim. Estava em promoção. É da Palmolive. O que é que achas? Do quê? Do lip gloss, efeito úmido. Do batom. A autora luso-angolana Helena Osório lança agora o seu novo livro, Osvaldo, enfeitiçador de cobras e lagartos, com capa do escultor José Rodrigues e ilustrado com fotos da autora e desenhos de cobras e lagartos de crianças e jovens angolanos e portugueses. Este livro mostra impressões
de uma viagem à Terra Vermelha, Angola, após 37 anos de afastamento. Depois do lançamento no Porto, esta semana, Osvaldo está disponível nas livrarias e segue em turnê de apresentação em Caminha, no próximo dia 20, no Hotel Wine Design. O teu 8º livro para crianças, conta-nos um pouco, Helena, desta tua senda, deste teu trajeto, deste teu caminho pela literatura infantil. Este livro é passado em Angola, é um diário. São impressões de uma viagem em maio, onde eu estive em Angola à volta de um mês e já não estava lá há 37 anos. Portanto, eu nasci em Angola, vim para Portugal com 8 anos e passado 37 anos tive uma proposta de trabalho, voltei a Angola, tirei o bilhete de identidade e cá estou eu para lançar agora este livro. O Osvaldo é realmente uma personagem da vida real que eu conheci em Luanda. Eu estive numa missão, o Osvaldo era o motorista que me encaminhava de casa para a missão e da missão para casa. Passávamos por um palco, digamos assim, ou por cenários fantásticos dos arredores de Luanda, com crianças na rua, crianças a tomarem conta de crianças, enfim, são cenários indescritíveis, surrealistas quase, e eu faço esse percurso no livro, remetendo sempre ao passado, as memórias que eu tenho de Angola, o que eu encontrei e no centro, digamos, como foco do livro, eu vou buscar provérbios e contos que foram recolhidos no século XIX por um suíço, o Elie Chatelain. No final, há mesmo um diário de viagem. Portanto, eu durante estes dias, eu escrevi diariamente o que via, o que passava, o que sentia e publico aqui neste livro. A escritora Agostina Bessa Luís faz 90 anos no dia 15 de outubro. A sua criação é extremamente variada. A autora escreveu, até ao momento, mais de 50 obras, entre romances, contos, peças de teatro, biografias, crónicas de viagem, ensaios e livros infantis. Foi traduzida para alemão, castelhano, dinamarquês, francês, grego, italiano e até romeno. A Sibila, o seu livro mais emblemático, já atingiu a 25ª edição. São mais de 60 anos de vida literária extensa e fértil, em que viu muitas das suas obras adaptadas ao cinema pelo realizador Manuel de Oliveira. Prémio Camões em 2004, o júri elogiou o seu contributo para o enriquecimento do património literário e cultural da língua comum. E por tudo isto, obrigada e parabéns, Agostina. Assim se faz a Avenida das Artes, onde a cultura se vê e se revê na sua RTV. Até ao próximo programa.